Bom dia. Acho que devem estar todos me ouvindo, né? Bem, primeiro agradecer, né, ao convite de participar de mais uma edição da Conferência da Terra, né? Acredito que, não sei se eu estou desde a primeira, mas já estou já há algum bom tempo participando, seja como palestrante, seja como proferindo minicursos e por aí vamos indo, né? Agradecer também, especialmente aos amigos Giovanni e Cláudia pelo honroso convite, né? E por tocarem, né, este desafio que é realizar mais uma Conferência da Terra em meio a uma pandemia e uma situação econômica extremamente adversa em muitos aspectos. Mas estamos aqui juntos, não fisicamente, mas virtualmente, mas isso é o mais importante, estarmos todos juntos aqui participando, debatendo sobre o meio ambiente, que nos últimos tempos no nosso país está sendo extremamente vilipendiado, né, agredido e atacado sob diversos aspectos. Mas agradeço também a coordenação do amigo Celso, também de longas datas já nos conhecemos, né, e dizer, Celso, que esse currículo não é nada, não. É só a bondade que é grande demais, tá certo? Isso é apenas essa questão de escrever, acho que é um hábito, né? E a gente resolve colocar nas letras, no papel, aquilo que pensamos, aquilo que debatemos no nosso dia a dia. Apenas isso. Muito bem. Eu vou conversar um pouco aqui com vocês sobre a proteção legal à biodiversidade, né? E a biodiversidade já tem sido falada, decantada em muitos aspectos. Na palestra, na conferência de abertura, a professora Ângela trouxe vários aspectos sobre a biodiversidade, números, inclusive, extremamente recentes e extremamente válidos, e em alguns aspectos preocupantes sobre como está sendo utilizada a biodiversidade no nosso país. Não é? Se for possível, podem começar já a projetar aí o nosso slide, só para unicamente ajudar os nossos ouvintes e assistentes virtuais a acompanhar um pouco o nosso raciocínio. Eu trago de início uma questão, né, um debate, porque há no inconsciente. Podem passar para o primeiro slide, por obséquio. Eu trago essa preocupação sobre esse mito de que os recursos naturais são inesgotáveis, né? Ainda, por incrível que pareça, em pleno século XXI, né? Já na segunda década do século XXI, findando já quase a segunda década do século XXI, ainda há no inconsciente coletivo essa visão de que os recursos naturais eles são inesgotáveis e estão sempre ao nosso bel dispor, de qualquer forma que assim seja. Não é? Isso não corresponde à verdade, né? Os recursos naturais eles são extremamente importantes para a nossa sobrevivência. Isso é inquestionável, né? Nos fornece desde os alimentos básicos, né? Materiais diversos para alimentar as mais variados tipos de indústria, né? Matérias-primas essenciais para todos os tipos de utilizações industriais e comerciais, né? Medicamentos, né? A maior parte dos medicamentos existentes que circulam nos hospitais, nas farmácias, boa parte deles provém da utilização direta ou indireta de organismos que compõem a biodiversidade do planeta. Então, daí já nos mostra, já nos deixa claríssimo, né,
a importância disso, mas a fragilidade desses recursos, né? Por favor, o próximo. Nesse sentido, eu trago aí essa visão sobre os hotspots, né, existentes no nosso planeta. Os hotspots são aquelas áreas extremamente biodiversas, né, contudo são ameaçadas, né, têm uma fragilidade e estão ameaçadas por diversos fatores exógenos, né, notadamente pressão por desmatamento, né, que continua existindo, né. Nos dias atuais, nós acredito que as senhoras e os senhores devem estar presenciando pela mídia o avanço do desmatamento na região amazônica, né, o fogo se alastrando pelo Pantanal Mato-Grossense e pela região amazônica. Então, tudo isso são pressões exógenas que comprometem a biodiversidade, né? O nosso país ele tem duas grandes áreas eleitas como hotspots e com prioridades para a conservação: a Mata Atlântica, né, e o Cerrado. E são eleitos aí, muito embora as ações por parte de instituições públicas para a conservação desses ecossistemas têm sido pouquíssimas, né? Vamos encontrar muito mais ações partindo de iniciativas privadas e, em alguns casos, até individuais. A superfície do nosso planeta ela vem sendo ocupada, basicamente, né? A nossa espécie, a espécie Homo sapiens, ocupou praticamente todos os ambientes, todos os nichos ecológicos do planeta, né? Por incrível que pareça, nós somos a espécie invasora, e isso é uma ameaça à biodiversidade também, que mais está muito bem sucedida entre todas as demais. E, obviamente, com isso, a gente ameaça todas as outras espécies que estão ao nosso redor, né? Nós ocupamos todos os continentes, né? Ocupamos diversos ecossistemas, biomas, tá certo? Eu costumo brincar e dizer que dos mandamentos bíblicos nós seguimos um à risca, que é o crescei-vos e multiplicai-vos, né? E espalhai-vos. Nos espalhamos, crescemos, multiplicamos, né? E nos espalhamos e dominamos basicamente todos os nichos ecológicos do planeta. A ONU estima que nós somos hoje aproximadamente 7,8 bilhões de habitantes, né? E isso, consequentemente, interfere isso de sobremaneira em relação à conservação da biodiversidade, né? Muito embora já perdemos mais de 1 milhão de pessoas vítimas da Covid, segundo dados divulgados mundialmente, né? Mas estamos aí 1 bilhão perto de 7,8 bilhões, ainda é um número, né, considerável, 7,8 bilhões. Né? Por favor, pode passar o próximo slide. Então, e uma particularidade da nossa ocupação é que nós estamos nos concentrando cada vez mais nos ambientes citadinos, né? Os ambientes urbanos é onde nós preferencialmente estamos nos instalando nos últimos 50 anos. As cidades estão cada vez mais inchadas e estão inchando-se cada vez mais. Então, isso é outro ponto de reflexão para que pensamos, para que possamos, assim, debater neste caminho. O próximo slide, por favor. Eu trago aí um conceito legal para o que seja biodiversidade, conceito esse que está inserido na lei do SNUC, a famosa lei do SNUC, que recentemente fez 20 anos de que foi promulgada, né? A lei 9985 de 2000, ela traz lá no seu artigo 2º, no inciso 3º, um conceito legal para o que seja biodiversidade, que é a variabilidade dos organismos vivos, né, presentes nos diversos ecossistemas. Isso é a biodiversidade.
E, como eu disse anteriormente, ela se reveste de uma importância muito grande para a nossa espécie. Embora somos os grandes responsáveis pela perda de espécies, pela extinção de diversas espécies vegetais e animais, mas mesmo assim ela tem uma importância para a nossa civilização tamanha. Não é? Dados não, antigos, de certa forma, mas que representam ainda números expressivos. Né? 20 espécies de vegetais fornecem aproximadamente 80% da base da alimentação dos seres humanos. Né? O milho, o trigo, o arroz, né? São alimentos ainda, são vegetais e são alimentos consumidos mundialmente. Então, está na base da nossa alimentação. Né? Nós temos, notadamente, né, uma das maiores biodiversidades do planeta. Né? O Brasil, ele detém cerca de 20% a 25% do número total de espécies existentes no planeta. Então, isso nos torna um país chamado mega diverso. Né? Muito embora tem sido uma luta muito grande dos vários pesquisadores e técnicos que trabalham com a área ambiental, tentar desenvolver uma consciência de aumento da conservação para essa biodiversidade. Né? Só para nós termos uma ideia, no nosso país, segundo dados de um relatório de biodiversidade, muitas das espécies, né, da flora mundial ocorrem no Brasil. Né? E não está em alguns outros países do mundo. Então, isso é um dado muito importante. Ainda o relatório de conservação da diversidade biológica, por favor, pode passar o próximo, nos trazem outros dados assim pungentes sobre a biodiversidade. Né? Em tocante à fauna, nós temos pelo menos 10% dos anfíbios e mamíferos do mundo. 17% das aves do planeta ocorrem aqui no nosso país. Tá certo? Então, isso são números extremamente expressivos. Né? Se partirmos ainda, segundo o próprio relatório de conservação da diversidade biológica, se partirmos para a questão econômica em si, diversos setores dependem diretamente da universidade. A agroindústria é o setor que mais depende da biodiversidade, tá certo? Embora a palestra da professora Ângela nos trouxe números sobre essa agroindústria, sobre o agronegócio, de certa forma preocupantes, mas eles respondem pela economia, né, 40% a 45% do PIB brasileiro depende diretamente desse agronegócio, né, dessa agroindústria. E que depende diretamente da conservação da biodiversidade. Então, esse é o grande paradoxo que nós temos, exatamente isso. Né? Como conservar essa biodiversidade. Tá? Como eu disse no início da fala, cada vez mais agredimos, né? Cada vez mais destruímos várias espécies que estão ou em vias de extinção ou ameaçadas de extinção, né? Por usos não corretos. Né? Então, são grandes, se formos elencar 3, 4 ou 5 fatores de pressão em ameaças à biodiversidade, o desmatamento, sem sombra de dúvida, entendo que está em primeiro lugar. Né? As queimadas vêm, eu acho que em segundo lugar. E outro grande fator preocupante que vemos é espécies invasoras. Né? É uma grande ameaça também à biodiversidade. Então, temos aí, obviamente, tudo isso vai de encontro ao nosso modo econômico de viver, ao nosso modelo de economia que é adotado no Ocidente. Né? Então, estamos passando por um momento limiar de reflexões, né, sobre esse próprio sistema.
Nós temos um vírus, né? Um ser microscópico e que ameaçou todo o nosso modo de produção, todo o nosso sistema de viver. Então, isso é interessante para que haja a nossa reflexão. Bem, podem passar, por favor, o próximo slide. E eu pediria que a gente fosse aí já... Pode passar o próximo, por obséquio. Eu já entro falando um pouco sobre a tutela à biodiversidade, a tutela jurídica à biodiversidade do nosso país. E aí eu elenco, obviamente, em primeiro lugar, a Constituição Federal, né? O famoso artigo 225 da nossa Constituição Federal, lá no seu parágrafo 1º, ele dá já uma tutela muito importante à biodiversidade. Primeiro, porque no parágrafo 1º, a Constituição Federal determina, dá a obrigação ao poder público, né? Quando ele diz que para assegurar a efetividade do direito, né? Que direito? O direito é a que todos tenhamos um meio ambiente ecologicamente equilibrado e bem de uso comum do povo, né? Então, ele atribui uma obrigação ao poder público. E dentre as várias obrigações, eu destaco aí 3 incisos que dizem diretamente a biodiversidade. O primeiro deles é o inciso 2º, do parágrafo 1º do artigo 225 da nossa Constituição, que diz textualmente, né, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à manipulação e pesquisa de materiais genéticos, né? Então, aí está uma obrigação que compete exclusivamente ao poder público, né? Preservar a integridade do patrimônio genético. Então, algumas ações têm que sim serem movidas, né? Se o poder público é omisso, ele pode ser responsabilizado. Juridicamente pode ser responsabilizado por não estar cumprindo esta obrigação que lhe é incumbida constitucionalmente. Destaco o terceiro, o inciso 3, né, que é exatamente a definição em todas as unidades da nossa federação, a criação de unidades de conservação, né? E isso também é uma obrigatoriedade, é uma atribuição exclusiva ao poder público para garantir a conservação da biodiversidade, né? Ainda destaco o inciso 7º do artigo 225, que diz: proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco a função ecológica ou provoquem a extinção de espécies, ou submetam os animais à crueldade. E aí nós temos, além desta obrigação atribuída ao poder público, nós temos diversos instrumentos legais, diversas leis, por assim dizer, que vão de encontro, né, e vão favorecer o cumprimento disso aí. Destaco, notadamente, a Lei de Crimes Ambientais, em que muitas condutas, né, que o homem faz são tipificadas como crimes ambientais. Muito embora, obviamente, quando a gente fala de crime, né, fala na aplicação da lei, temos que lembrar um princípio que eu acho importantíssimo, que é o princípio da ampla defesa do contraditório, né, que é garantido constitucionalmente também, né, e que eu considero basilar para o exercício da democracia, né? A ampla defesa do contraditório há que ser respeitada. E muitas das vezes nos perguntamos, mas, poxa vida, o cara é criminoso e ainda está aí fazendo e acontecendo. Sim, mas é o direito que lhe está assegurado constitucionalmente, que é a ampla defesa do contraditório. Óbvio que o juiz puniente do Estado, ele chega, sem sombra de dúvida, né? E as pessoas são responsabilizadas criminalmente, civilmente também. E no caso do meio ambiente, essa responsabilização ela é tríplice, né? Ela é civil, ela é penal e ela é administrativa ao mesmo tempo, tá? Já vi situações em que pessoas me procuraram na condição de advogado para defendê-los
com base, foram enquadradas na Lei de Crimes Ambientais e ficaram estupefatas sem acreditar que estavam respondendo também. Havia uma ação civil e que havia também uma ação administrativa, não uma ação, mas um processo administrativo que estavam sendo responsabilizados. Mas eu já estou respondendo criminalmente. Essa foi a pergunta. Eu digo, olha, você vai responder nas 3 esferas, administrativa, na civil e na penal. Né? Você assumiu o ônus, assumiu o risco, então a lei está aí dito. E essa atribuição é constitucional. Né? Nesse artigo 225, não no parágrafo 1º, salvo engano, é o parágrafo 3º ou 4º, que atribui essa tríplice responsabilidade a quem comete danos ao meio ambiente. E no dia a dia, a gente... É porque a mídia não divulga, né? Mas no dia a dia acontece diversos processos, diversas autuações em relação ao descumprimento da legislação ambiental. O próximo slide, por obséquio. Né? Outra lei que eu trago aqui ao debate, né, de proteção à biodiversidade, é o famoso Código de Fauna, que é uma lei antiga, uma lei de 1967, a Lei 5.197 de 1967. Né? Nesse Código de Fauna, ele atribui que os animais de qualquer espécie, tá certo? Estando em qualquer fase de desenvolvimento natural ou em cativeiro, eles constituem a fauna silvestre brasileira e são tutelados, são protegidos pelo Estado, tá certo? Então, essa é uma proteção que eu reputo extremamente importante e que pode ser invocada juridicamente e a qualquer tempo você pode invocar. Não é? Cito também a Convenção sobre Diversidade Biológica, a famosa Convenção de Biodiversidade, que foi começou a ser assinada durante a famosa ECO 92, né? a segunda conferência da ONU sobre o meio ambiente, que aconteceu no Rio em 92. Dentre as várias convenções, a Convenção de Clima e etc., foi assinada a Convenção de Biodiversidade, e o Brasil se tornou signatário dela, e ela adentrou no nosso sistema jurídico somente em 94, por meio do Decreto Legislativo número 2, né, que promulgou a convenção, que ratificou a assinatura do Brasil à Convenção de Biodiversidade. E, posteriormente, em 1998, houve um decreto federal, o Decreto 2.519, que assim promulgou definitivamente a Convenção de Biodiversidade para o ordenamento jurídico do Brasil. Então, pode ser invocada. Não é? Essas convenções internacionais, patrocinadas, muitas delas, ou a grande maioria delas, pela ONU, quando são assinadas pelo país signatário, de imediato elas não entram em vigor no ordenamento jurídico do país. Precisa ter um ritual que seja seguido para que ela passe a fazer parte do ordenamento jurídico. Daí que se leva um bom tempo, desde a assinatura até que seja entre no ordenamento jurídico, passe a fazer parte internamente do nosso ordenamento jurídico. Né? São regras presentes no direito internacional, né, que não vai fugir ao nosso debate aqui no momento, mas que é por isso esse tempo, né? O Brasil assinou a Convenção de Biodiversidade em 92, mas só passou a fazer parte do ordenamento jurídico em 94, ou seja, 2 anos depois, praticamente, porque por meio de um decreto legislativo, ok? É por isso que aí nós temos nós chamamos de vacácios legis, né? Para que aconteça isso. Por favor, o próximo slide. Outra lei que eu reputo de importância à conservação da biodiversidade é a lei do SNUC. Né? Pode passar ao próximo slide, por favor. A lei 9.985 de 2000. Né? Nesta lei, nós temos lá todo o escopo, todo um conjunto para o gerenciamento das unidades de conservação. E as unidades de conservação, acredito que a grande maioria dos senhores, se não a totalidade dos senhores aqui presentes, sabem da importância que é as unidades de conservação para a conservação da biodiversidade. Né?
É a maneira de conservação mais importante até hoje desenvolvidas no mundo inteiro para a conservação de atributos da biodiversidade. Então, isso nos reputa, né, de extrema importância esta lei. Muito embora ela levou um tempo enorme para ser aprovada pelo Congresso Nacional, mas depois que foi aprovada, ela vem se mantendo firme e íntegra, né? Ela dá todo o direcionamento para se constituir, para se gerenciar as unidades de conservação no país, né? Por favor, se puder passar o próximo slide, eu agradeceria. O outro é o decreto que estabeleceu a Política Nacional de Biodiversidade, né? Esse decreto, ele trouxe para o território nacional, introduziu ao território nacional, né, formas de utilização para a biodiversidade. O decreto 4.339 de 2000, né, ela é aplicada a todos os componentes da biodiversidade, né, e dentro de todo o território nacional há que se verificar exatamente na utilização da biodiversidade ao regramento previsto neste decreto. Destaco também outra lei, por favor, pode passar o próximo. Destaco outra lei de extrema importância, né, que é a chamada Lei de Biossegurança. É a Lei 11.105 de 2005, né, exatamente, que regulamentou a biossegurança e a utilização e manipulação de organismos geneticamente modificados, né? Essa lei, ela extrapola os limites de uma lei regulamentar, né? Ela adentra na esfera criminal também, porque nela está previsto diversos tipos de crimes, né, para quem utiliza de forma inadequada biossegurança e organismos geneticamente modificados. Ela se preocupa desde a manipulação, o transporte de organismos geneticamente modificados, a questão da biossegurança, a importação, a exportação, né, a pesquisa e a comercialização e o consumo de organismos de OGMs com matéria relativa à biossegurança. Então, uma lei muito presente, muito firme, né, e que pouco é debatido, que pouco é discutido, né, na conservação da biodiversidade, né? Como eu reputei, ela também tem um aspecto criminal. Pois não, perfeito. Eu falava sobre a lei da Mata Atlântica. Eu acho que até aí todo mundo deve ter ouvido, né? Muito bem. A lei da Mata Atlântica, ela é uma lei de 2006, né? E ela regulamenta a questão do corte, da supressão, né? E, em alguns casos, a proibição da Mata Atlântica e seus ecossistemas associados, né? Uma lei, na época, foi aprovada a duras penas sobre muitos debates, mas aí existe e ela está presente até o momento, apesar de que sofre constantemente ataques por parte de alguns setores que querem revogá-la, mas ela se mantém firme até o presente momento, né? Na verdade, é uma lei que regulamenta a questão do uso da Mata Atlântica, do corte da Mata Atlântica de maneira regulamentar, não é de maneira clandestina, né? O que ocorre bastante, os desmatamentos clandestinos, né? Mas é possível, sim, utilizar-se da Mata Atlântica, de suprimir algumas áreas, desde que tomado algumas precauções e providências que a própria lei prevê de uma forma ou outra, né? Por favor, ao próximo slide, por observar. Aí eu destaco também o famoso Código Florestal, né? Que é a Lei 12.651 de 2012. Muito embora não tenha mais na sua ementa, não tenha mais esse título pomposo de Código Florestal, ela é chamada de Lei de Proteção da Vegetação Nativa, mas o jargão de Código Florestal permaneceu até os dias de hoje,
tanto que diversos juristas ainda continuam chamando do Código Florestal. Mas lembro que formalmente não existe mais esse termo Código Florestal no nosso ordenamento jurídico, e sim Lei de Proteção à Vegetação Nativa, né? A lei ela foi resultado de um amplo debate, de um longo e amplo debate de muitos setores, né? Foi questionada durante alguns anos a sua constitucionalidade perante o Congresso Nacional, aliás, perante o STF, né? E que acabou sendo considerada constitucional. Acho que só 2 artigos que foram considerados inconstitucionais, mas os demais estão válidos, estão aceitos constitucionalmente. Muito embora, diuturnamente, ela seja atacada, notadamente, quem não gosta dela é o pessoal do agronegócio. Continua sem gostar dessa lei, né? Mas ela está aí, ela prevê as formas de utilização da vegetação como um todo, não só as que estão na Mata Atlântica, mas em todo o país, né, as formas de supressão, e nela está contido um dos capítulos que eu acho mais importante, que é a proteção às chamadas APPs, Áreas de Preservação Permanente, que estão lá regiamente elencadas, e está dita a sua forma de conservação e de utilização também, né? Eu, salvo engano, eu acho que eu já escrevi uns 2 artigos já sobre essa questão das APPs, que muito se reputa aí de maneira, talvez, eu acho que por ignorância, que a APP ela é intocável. Não, ela não tem esse mito de intocável. Ela obviamente, é área de preservação permanente, mas em algumas situações previstas na lei, podem ser utilizadas de maneira coerente, desde que haja as devidas autorizações por parte dos órgãos competentes, né? Então, é importante a gente ler um pouco o texto da lei para entender como é que funciona isso. Mas, em regra, as APPs, elas são exatamente para preservação, né, de um patrimônio. Destaco também a Lei 13.123 de 2015, que também chamada de Marco Legal da Biodiversidade, né? Ela é a Lei de Proteção ao Patrimônio Genético e ao Conhecimento Tradicional, né? Ela dispõe sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional e repartição desses benefícios em relação à biodiversidade, né? É uma lei extremamente importante para quem lida com biodiversidade, notadamente as comunidades tradicionais, né, extrativistas. Ela tem se reveste de uma importância muito boa, né? Então, esse é um marco, por isso que é chamado Marco Legal da Biodiversidade, né? Como sempre, toda lei ela tem seus aspectos polêmicos, né? Alguns setores não gostam, né? E outros gostam, mas o importante é que nós temos aí alguns instrumentos jurídicos que protegem a biodiversidade, ou que pelo menos dão ou buscam dar uma certa proteção legal à biodiversidade. Isso eu acho que é o mais importante. Celso, já caminhamos para o final da nossa conversa, tá certo? Respeitando o nosso tempo regulamentar. E trago, por favor, pode passar o próximo, trago uma reflexão para os senhores e senhoras, né, que é sobre esses desafios que nós temos agora, neste século, para a conservação da biodiversidade. Como eu disse anteriormente, nós elenquei 3 grandes ameaças à biodiversidade, né? O desmatamento, as queimadas e espécies invasoras nos ecossistemas. Então, são grandes desafios para a conservação da biodiversidade. Mas eu acho que o maior desafio, sem sombra de dúvida, é a incapacidade dos nossos governos. Aqui não estou me reportando a nenhum especificamente, mas aos gestores públicos, de uma maneira geral, de responderem, né, à altura para conservar os recursos naturais, né? A conservação de recursos naturais ainda continua sendo um grande desafio desta civilização, né, em que, lamentavelmente, muitos acham que a conservação da biodiversidade atrapalha ao desenvolvimento socioeconômico. Um pensamento originário lá na década de 60, 70 do século passado, que ainda permanece presente nos dias atuais, né? Quando, na realidade, diversos cientistas, diversos estudos comprovam exatamente ao contrário, né? A conservação da biodiversidade nos permite avançar, nos permite retirar diversos recursos financeiros
né? E que podem ser motivos para que se avancem no desenvolvimento socioeconômico, tá certo? Então, desta forma, eu me encaminho ao final, lembrando, por favor, passem ao próximo slide, né? Lembrando aos senhores e senhoras que nós temos este único planetinha para nós vivermos, né? Com seus recursos naturais, muitos deles finitos. Deixo essa reflexão para as senhoras e os senhores. Vejo que temos muitos jovens aqui que vão herdar a gestão deste planeta, né, direta ou indiretamente, quer seja como políticos, presidentes, deputados, professores, sobre os mais diversos aspectos da nossa sociedade, mas que serão responsáveis pela administração, pela gestão deste planeta. Então, lembre-se que os nossos recursos naturais são finitos e que, muito embora vários cientistas ligados à astrofísica e à astronomia queiram colonizar Marte e outros planetas, mas, por enquanto, acredito que nos próximos 100 anos ainda teremos esse planeta só para habitar. Então, fica aí a minha reflexão e deixo o meu muito obrigado. Por favor, passe ao próximo, né, com essa imagem que não é minha. Passe ao próximo, por favor. É uma fotografia de um amigo gato, né, do Cleiton Lino, mas no meio da Mata Atlântica, com uma fonte de vida brotando água aí, para nós refletirmos a importância que tem a conservação da biodiversidade. Meu muito obrigado mais uma vez e fico à disposição para as perguntas dos amigos.